Capítulo 161, Força eletromagnética. Quando Shen Shen estava prestes a guardar os pesos, ele notou algo. Havia algumas partículas finas de poeira presas aos pesos. Essas partículas de poeira eram pó fino de quando Shen Shen lascou o cristalino para testar sua substância. Esses finos fragmentos se prenderam ao peso como se alguma força desconhecida os tivesse colado ali diretamente. Eletricidade estática. Shen Shen levantou uma sobrancelha. Tirou de novo um peso da pasta e esfregou-o na mesa. Nada aconteceu. Logicamente falando, esta foi uma observação perfeitamente sensata, considerando que os pesos eram feitos de aço inoxidável com alto teor de níquel. A suscetibilidade magnética máxima era de apenas 0,25, projetada especificamente para não ter seu peso preciso afetado em hipótese alguma. No entanto, depois de serem alterados por seus superpoderes, esses pesos não magnéticos foram levemente magnetizados. Shen Shen tentou repelir as migalhas e testou novamente com os pesos magnetizados. Como esperava, as migalhas grudaram no peso. Qual foi a razão por trás desses pesos se tornando magnetizados? Foi causado por um campo magnético? Ou campo elétrico? Ou foi? Uma ideia de repente ocorreu a Shen Shen. Shen Shen indicou o detector de radiação para si mesmo e começou a tentar descarregar os filamentos de energia de sua mente. Mesmo que ele já tenha esgotado sua energia hoje, ainda deve ser bom descarregar uma pequena quantidade. Afinal, os protagonistas do filme pareciam estar bem mesmo depois de sangrar um rio de sangue pelo nariz. Tendo isso em mente, Shen Shen clicou no botão do detector. Beep. Seguindo o prompt de sinal resultante, Shen Shen rapidamente retraiu seu poder e deu uma olhada no detector. Assim como ele suspeitava, o detector exibiu resultados tanto no campo elétrico quanto no critério do campo magnético. Com base na compreensão da física de Shen Shen, os campos elétricos se referiam à eletricidade estática gerada por uma carga estática. Como não existia uma carga estática ociosa, os campos magnéticos estavam presentes enquanto houvesse um campo elétrico em movimento. Assim, campos elétricos e campos magnéticos eram duas entidades coexistentes. Sempre que houvesse um campo elétrico, um campo magnético seria gerado posteriormente e vice-versa. Em outras palavras, esse meu poder é na verdade uma forma de força eletromagnética. Enquanto Shen Shen lia os números no visor, ele começou a mergulhar ainda mais no assunto. Se fosse esse o caso, Shen Shen começou a ter uma vaga ideia de como sua habilidade funcionava. No entanto, os detalhes ainda precisam ser verificados. Com essa faceta em mente, ele pegou um rascunho e anotou várias sequências de fórmulas. Fórmula da lei de Coulomb, F é igual a K.Q2/R2. Fórmula do campo elétrico uniforme, W é igual a F.S.Cus. Fórmula do campo eletrostático, W é igual a Q. Posteriormente, Shen Shen trouxe a lei de Coulomb para as duas últimas fórmulas e depois as calculou com base na força do campo elétrico da superfície da Terra fixada em 100 V por metro. Os resultados de sua descoberta foram que a fórmula para um campo elétrico uniformemente forte não estava de acordo com os resultados de sua observação anterior, que era 0,36 AN. Em vez disso, estava mais próximo da fórmula do campo eletrostático. Isso indicava que seu controle dos pesos e da caneta marcadora era feito usando manipulação de campo eletrostático. Uma maneira alternativa de descrevê-lo seria manipulação de carga elétrica. Esta não era uma aplicação incomum na vida real. No início do século XVI, os humanos já descobriram que as aranhas possuíam a capacidade de voar. Ao longo de algumas regiões costeiras, as aranhas foram capazes de deslizar pelo oceano até centenas de quilômetros. Naquela época, as pessoas acreditavam que era simplesmente causada pelas aranhas extremamente leves sendo sopradas pelo vento, mas a verdade não era o que parecia. Mesmo sem vento soprando, as aranhas ainda conseguiam voar. Muitas pessoas até notaram aranhas planando de 4 a 5 quilômetros acima. Ao contrário do que acontecia com outras criaturas, essa variação de voo não era possibilitada pela força de propulsão gerada pelo bater das asas. Era outra forma de energia campo eletrostático. A essência disso era que as aranhas tinham um órgão conhecido como tricópter que emulava uma reação com o campo eletromagnético da Terra. Era semelhante a como alguém poderia levantar as pontas dos cabelos esfregando um balão no couro cabeludo. Esse fenômeno era conhecido como força eletrostática. Os tricofitos nas aranhas permitiam que elas flutuassem ao longo do campo eletrostático na Terra. Para resumir a habilidade de Shen Shen de forma simplificada, ele estava criando um campo elétrico localizado altamente concentrado em torno de um objeto-alvo, simulando assim um efeito de empurrão. Foi assim que o peso passou a ser magnetizado. O próprio Shen Shen nem sabia que estava canalizando ativamente um campo elétrico localizado. Essa observação foi semelhante à maneira como os humanos nasceram naturalmente com a necessidade de respirar, mas muito poucas pessoas sabiam como eram capazes de realizar o ato de respirar. Foi o mesmo para o protagonista do filme. Eles simplesmente reconheceram que eram capazes de mover objetos sem nunca questionar os princípios subjacentes a isso. Seguindo esse processo de pensamento,
se a habilidade de Shen Shen realmente derivasse da manipulação de campos elétricos e magnéticos, era provável que ele pudesse dar um passo adiante. Por exemplo, a manipulação da corrente elétrica, talvez até de ondas eletromagnéticas ou, melhor ainda, da luz. Shen Shen lembrou que no primeiro Chronicle, o protagonista Andrew controlou um raio em meio à tempestade para atingir e matar o protagonista Steve com ele. Na época, Shen Shen assumiu que era apenas uma coincidência. Olhando para trás agora, tudo deu certo. Afinal, a essência dessa habilidade residia na manipulação da força eletromagnética. Da mesma forma, a essência da força eletromagnética era a interação entre partículas carregadas e prótons, portanto, o protagonista não poderia ter manipulado correntes elétricas por acaso. Ao fazer a conexão, Shen Shen virou-se para o laptop ao lado dele. Se ele fosse realmente capaz de manipular correntes elétricas, deveria ser capaz de destruir o computador à sua frente. Ao notar essa possibilidade, Shen Shen desligou o laptop apenas para estar no lado seguro. Depois disso, ele começou a impor a vontade em sua mente no laptop diante dele. Em um instante, a tela do laptop começou a piscar rapidamente, como se estivesse enfrentando algum tipo de interrupção do campo magnético. À medida que a interrupção aumentava gradualmente em gravidade, o laptop desligou repentinamente com um pop abrupto. Tendo testemunhado isso, Shen Shen esfregou o sangramento nasal que ressurgia quando começou a ficar intrigado. Certamente, foi um efeito de interferência do campo elétrico. Isso explica como o protagonista do filme foi capaz de aplicar o superpoder em si mesmo para voar, formar campos de energia ao seu redor e bloquear balas. Tudo isso tinha a ver com o uso de forças elétricas e magnéticas. Quando Shen Shen pensou nisso, ficou surpreendentemente encantado. Todo esse tempo, ele pensou que os superpoderes do Chronicle se originaram de fontes como concentração ou força de vontade. Embora habilidades desse calibre também fossem notáveis, ainda eram comparativamente mais fracas que as forças eletromagnéticas. Afinal, a manipulação da força eletromagnética era o equivalente à manipulação de todas as coisas relacionadas a ela. Era uma força presente em todas as entidades conhecidas. Poderia ser aplicado na escala atômica de base mais minúscula, bem como em escala macroscópica em entidades significativas. Esta foi uma habilidade que foi eficaz até a escala mais microscópica. Pode-se, portanto, concluir que o uso da força eletromagnética pelo protagonista no filme ainda era muito pouco refinado. Shen Shen contemplou. Afinal, se eles fossem capazes de mudar de macro para micro, deveriam ser capazes de usar campos elétricos para criar luz em qualquer lugar semelhante à técnica de luz sagrada de Gandalf. Ao mesmo tempo, a luz criada pode ser utilizada para formar fantasmas e imagens holográficas, essencialmente lançando um feitiço ilusório para prender alguém. Além disso, Shen Shen podia manipular livremente as ligações químicas e as estruturas da matéria, fazendo um brinquedo com todos os tipos de substâncias. Esta foi uma das 4 forças fundamentais do universo, a força eletromagnética. Capítulo 162, A Galáxia. Claro, Shen Shen ainda estava muito longe de alcançar esse passo. Até o protagonista do filme, Andrew, só conseguiu voar livremente pelo céu, moveu um ônibus que pesou algumas toneladas e bloqueou a força cinética de muitas balas. Ele ainda estava manipulando a matéria em um nível macro. Seria preciso ser extremamente proficiente para mudar esse poder do macro para o micro. Isso foi semelhante aos princípios de simetria global e simetria local. Com simetria global, era exatamente o que parecia. Se todas as partes de um objeto pudessem se transformar de acordo com o mesmo movimento, essa transformação seria global. Por exemplo, era como quando todos os atores em um palco avançavam e retrocediam em sincronia ou todos executavam a mesma ação. Para o público, os atores estavam em harmonia e todos eram apenas cópias de uma pessoa. Isso seria uma transformação global. Se uma certa invariância ainda pudesse ser mantida mesmo após uma transformação global, então ela possuiria simetria global. A outra coisa seria a simetria local. Para tornar as performances individualizadas, o diretor pedia aos atores que criam algo como uma onda ou bodhisattva de 1000 mãos, formando uma variedade de padrões que mudavam constantemente. Nesse caso, as ações de todos foram diferentes, então uma transformação foi local. Os indivíduos não mais mudariam de acordo com a mesma regra. Em vez disso, cada pessoa de cada parte local teria sua própria regra. Da mesma forma, se uma certa invariância ainda puder ser mantida após uma transformação local como essa, pode-se dizer que ela tem simetria local. Portanto, se uma obra exigisse simetria local, seria muito mais complicada do que se exigisse simetria global. A transformação local tinha requisitos mais rígidos quando se tratava de leis físicas. Portanto, os protagonistas do filme poderiam facilmente esmagar um carro, mas não poderiam quebrar o carro diretamente em um nível molecular porque não tinham como mudar seu controle sobre seu poder de um nível global para um nível local. Shen Shen se perguntou se, com as limitações dos seres humanos, ele poderia atingir o controle no nível molecular. Depois de pensar um pouco, Shen Shen apenas sentiu que sua cabeça estava doendo cada vez mais. No final, ele balançou a cabeça e desistiu da ideia de continuar experimentando.
Shen primeiro desligou o gravador de experimentos, depois deixou o laboratório subterrâneo e voltou para o Sequoia of the Seas. Nos próximos dias, Shen visitaria o laboratório subterrâneo por um período todos os dias, depois retornaria ao Sequoia of the Seas para descansar. Para os de fora, Shen estava indo lá para supervisionar o projeto todos os dias porque a Inconscience City estava prestes a ser concluída. Assim, isso não atraiu nenhuma atenção indesejada. Hoje, depois de um telefonema com sua família, Shen olhou para a tela do telefone e ficou surpreso. O canto superior direito da tela do telefone, que indicava o nível da bateria, informava que restavam apenas cerca de 10%. No entanto, Shen lembrou claramente que, quando atendeu a essa ligação, ainda havia mais de 20%. Esta não foi a primeira vez que isso aconteceu. Algo semelhante havia acontecido antes, então Shen trocou de telefone. Mesmo assim, esse problema voltou a ocorrer. Nesse caso, não era problema do telefone. Shen olhou para baixo e apalpou seu pescoço. Ele tocou em algo duro e redondo. Era um pingente. Este pingente era o Galaxy que Shen havia extraído do filme Men in Black. Embora Shen tenha descoberto que não continha nenhuma energia depois de extraída, ele pensou que poderia haver outros usos para ela, então não a jogou fora. Agora, parecia que ele estava certo. Poderia absorver energia elétrica. Depois de pensar um pouco, Shen tirou o pingente e o colocou hesitantemente em seu telefone. Instantaneamente, o impensável aconteceu. O telefone de Shen tinha 10% da bateria restante. Quando o pingente foi colocado no tubo, o telefone imediatamente enviou uma mensagem de janela. Potência insuficiente. Antes que a janela pudesse terminar seu prompt, o telefone ficou escuro e a tela desligou. Shen rapidamente tentou ligar o telefone novamente, mas descobriu que não conseguia, não importa o que. Poderia absorver energia elétrica também. Os olhos de Shen se iluminaram. Ele pensou por um momento e ligou o computador. Depois disso, ele colocou seu pingente no laptop e observou o medidor elétrico na porta. A taxa de consumo elétrico era maior do que antes no medidor, mas essa taxa fez Shen frangir a testa. Essa taxa de absorção foi realmente abaixo da média, embora fosse melhor do que a unidade USB. Afinal, a unidade USB não conseguiu absorver energia ativamente. Só poderia fazê-lo passivamente. Portanto, Shen teve que conectá-lo por meio de um condutor maciço todas as vezes. Caso contrário, a imensa corrente destruiria a maioria dos condutores. No entanto, este pingente era diferente. Bastava estar próximo ao celular ou notebook para poder absorver um pouco da energia elétrica do aparelho. Shen simplesmente não sabia se sua eficiência poderia ser aumentada a ponto de nem mesmo o drive USB ser rejeitado. Além disso, embora a energia possa ser armazenada internamente, como ela deve ser extraída. Shen olhou novamente para o interior do pingente. Havia apenas uma estrela vermelha escura brilhando fracamente dentro. Fora isso, estava escuro como breu. Shen tentou colocar a unidade USB e o pingente juntos, mas nada aconteceu. A unidade USB não conseguiu obter nenhuma energia do pingente e o pingente também não conseguiu absorver a energia da unidade USB. A energia dentro do pingente teria que ser recuperada por algum outro método. Portanto, Shen foi até a sala de controle de energia elétrica e usou várias ferramentas, como fios e plugs, para criar um suporte para o pingente. Shen imediatamente instalou o pingente no suporte e conectou a outra extremidade a um dispositivo eletrônico. No entanto, o dispositivo não foi alimentado com energia. Isso significava que os métodos convencionais não podiam ativar a energia dentro do pingente. Shen pensou sobre isso e de repente teve um lampejo de inspiração. Ele disse imediatamente, Pequeno X, diga a Shen Kao para pegar um rifle de precisão, dirija até o Sequoia of the Seas e espere por mim. Com isso, Shen guardou o pingente, virou-se e saiu da sala de controle de energia. Meia hora depois, Shen Kao estava dirigindo Shen em um Jeep Wrangler para um trecho deserto de selva. Sua missão é simples, atire neste pingente a 1000 metros de distância. Embora Shen Kao estivesse perplexo, ele assentiu sem hesitar. Shen balançou o pingente diante dos olhos de Shen Kao e depois o pendurou no tronco de uma árvore morta. Em seguida, os dois entraram no carro e percorreram 1000 metros. Shen lembrou que quando ele extraiu este item pela primeira vez, ele não consumia muita energia. Afinal, o pingente não tinha muita massa. De acordo com a fórmula de conversão de energia para extrair itens do drive USB, este pingente não pesava mais de 20 gramas, o que levou um total de 25.000 kWh de eletricidade para extrair. Isso era o mesmo que 90 bilhões de joules. Com algo como TNT, cada quilo pode produzir 4,2 milhões de joules de calor. Ou seja, o pingente continha energia equivalente a aproximadamente 21,4 toneladas de TNT. Mesmo que toda essa energia fosse liberada de uma só vez, ela se espalharia apenas para um alcance de cerca de 500 metros. A maneira pela qual a galáxia absorveu energia foi através do contato mais simples. Se alguém desejasse carregá-lo, era ainda mais simples.
Use cobre ou prata para construir uma bola oca de metal com um diâmetro de 20 a 30 centímetros. Enquanto estiver conectado a uma fonte de energia, coloque o pingente na bola de metal e isole-o na parte externa. Desta forma, toda a energia elétrica seria sentida pelo pingente. No entanto, não era suficiente que pudesse absorver eletricidade. Como ferramenta de armazenamento de energia, deve ser capaz de liberar a referida energia. Agora, Chen Shen estava tentando descobrir como liberar essa energia. É uma peça de dança dirigida por Zhang Jigang. Capítulo 163, Motor. Os dois estavam no topo de uma duna de areia a 1000 metros de distância. Chen Cao estava segurando um rifle de precisão AWP e mirou em um tronco de árvore morto a 1 quilômetro de distância. Há um vento sudeste de velocidade total, nível de força do vento 3, velocidade do vento de 6,5 metros por segundo, minuto de ângulo é 7. Ao lado de Chen Cao, Chen Shen o lembrou. Depois de atirar, não olhe para ver se acertou. Vire as costas e se esconda atrás da duna de areia imediatamente. Entendi. Tudo bem. Embora ele não entendesse bem as intenções de Chen Shen, Chen Cao ainda assentiu sem fazer nenhum comentário. Chen Shen colocou um par de óculos escuros e apenas sua cabeça apareceu por trás da duna de areia. Ele se preparou para se baixar. Ok, você pode atirar. O comportamento de Chen Shen alarmou um pouco Chen Cao. Ele se ajoelhou no topo da duna de areia e mirou firmemente no pedante a 1000 metros de distância. Bang! Após o tiro, Chen Cao nem olhou. Ele imediatamente se virou e pulou da duna de areia. Imitando Chen Shen, ele se abaixou e colocou as mãos sobre a cabeça. Os dois se olharam sem piscar e esperaram 10 segundos. Nada aconteceu. Chen Cao deu um sorriso tímido. Então ele voltou para a duna de areia e fez outro tiro. Bang! Houve outro tiro. Para evitar ficar cego, Chen Cao se virou e olhou para o alvo com o canto dos olhos. Vendo que o tiro não acertou, ele continuou atirando mais uma vez. Bang! 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 Desta forma, Chen Cao manteve-se por 5 minutos. Ele havia usado 3 pentes de balas. Apenas quando ele estava se sentindo um pouco entorpecido, uma luz branca brilhou diante de seus olhos. Instantaneamente, Chen Cao entendeu algo. Por puro instinto, ele virou a cabeça e saltou da duna de areia. Atrás da duna de areia, Chen Shen também sentiu um flash diante de seus olhos. O céu de repente ficou muito mais brilhante. 3 segundos depois, houve um som ensurdecedor. Estrondo. Junto com essa explosão ensurdecedora, Chen Shen pode sentir uma onda de choque que estava morrendo. O gigantesco impacto arremessou a areia do topo da duna. Essa foi uma onda de choque formada depois que um poderoso explosivo foi acionado. De repente, ambos foram banhados e quase enterrados na areia amarela. A onda de choque veio e se foi rapidamente. Depois de alguns segundos, Chen Shen levantou a mão da areia, tirou os óculos e balançou a cabeça vigorosamente. Depois disso, ele limpou as orelhas enquanto forçava um bocejo. O som estrondoso fez com que ambos sentissem zumbido. Não apenas isso, mas quando Chen Shen olhou para o céu, ele também notou que havia um padrão circular puro acima deles. Tufos de nuvens foram reunidos em um grande círculo com um centro vazio. Foi realmente atraente. Este poder. Chen Shen se sentiu bastante perturbado. Este item não deve ser usado como um dispositivo de armazenamento de energia, mas como uma bomba. Ele pendurou esta bomba no pescoço por meio ano. Depois de escalar a duna de areia, Chen Shen viu que a árvore morta na qual a galáxia estava pendurada havia sumido. Não apenas a árvore havia desaparecido, mas até o chão também havia desaparecido. Havia apenas uma enorme cratera com dezenas de metros de profundidade e um raio de 100 metros na Terra. É apenas cerca de 100 metros. Ao ver isso, Chen Shen não pode deixar de frangir a testa. A largura da cratera era apenas 1/5 do alcance esperado. Nesse caso, uma bala de atirador apenas acionaria o pingente Galaxy para liberar energia semelhante a 4 a 5 toneladas de TNT. Isso representava cerca de 1/5 da energia que continha. O AWP usou uma bala de rifle de 12,7 multiplicado por 99 mm. A massa conhecida da ogiva era de 46,01 gramas, a velocidade inicial era de 850 metros por segundo e a velocidade final era 0. O tempo de impacto da ogiva atingindo o Galaxy foi de cerca de 0,01 segundos. De acordo com o teorema do momento, deve-se calcular que N-mgt é igual a 0 menos mv, N é igual a mg mais mv por tonelada. Em outras palavras, quando a bala atingiu o pingente Galaxy, a força que atuava sobre ele era de cerca de 4.000 N. Se alguém dividisse isso pela área de contato, poderia facilmente calcular a pressão. Esta foi a força e a pressão que desencadearam o poder semelhante a 4 toneladas de explosivo TNT dentro do pingente da galáxia. Que exibição empírica. Tendo pensado nisso, Chen Shen caminhou em direção à cratera e finalmente localizou o pingente Galaxy intacto lá. Mesmo que a energia fosse liberada, ela permaneceu ilesa.
Embora Shen Shen não soubesse como os alienígenas do filme ativaram a energia interna, ficou claro que a excitação de impacto também era um método de ativação. Agora que havia descoberto isso, Shen Shen sabia o que tinha que fazer a seguir. Ele só precisava encontrar alguém que pudesse fazer um dispositivo elétrico que pudesse carregar o pingente do Galaxy para que ele pudesse carregá-lo 24 horas por dia. Se ele tivesse que sair e levar o drive USB com ele, ele poderia substituir o drive USB pelo pingente Galaxy para que nenhuma eletricidade fosse desperdiçada. Quanto a liberar a energia que havia sido absorvida, era muito simples. Shen Shen só teve que usar um motor de carro como referência. Primeiro, ele instalaria e aficharia o pendente Galaxy na câmara de combustão. Depois disso, quando a máquina ligava, o pistão batia automaticamente no pingente. Cada força de impacto liberaria parte da energia. Essa energia empurraria o pistão para trás. Ao mesmo tempo, a biela do pistão, devido à inércia, produziria a força do próximo impacto, criando um loop infinito. A única diferença entre esse tipo de motor e o motor do carro era que a excitação do combustível era substituída pela forma como o pistão batia no pingente para excitar a energia. Assim, a necessidade de combustível foi eliminada. Ajustando a força do pistão batendo no pingente, também foi possível controlar a quantidade de energia liberada pelo pingente. Não apenas isso, mas Shen Shen também pensou em outro uso para o pingente Galaxy. Se apenas uma pequena quantidade de energia fosse armazenada no pingente e ele fosse instalado em um dispositivo detonador, isso não significaria que apenas uma pequena quantidade de explosivo poderia ser usada para detonar toda a energia dentro do pingente. Esta foi, sem dúvida, uma bomba superpoderosa. Assim como antes, com uma força de apenas 4.000 N, poderia atingir 10 vezes o poder de um míssil Tomahawk. Era realmente essencial para matar pessoas diariamente, fosse em casa ou viajando. Mais importante ainda, este item pesava apenas 20 gramas, então Shen Shen poderia extrair muitos deles como reserva. Com isso em mente, Shen Shen voltou rapidamente ao centro de pesquisa e começou a esboçar o projeto do motor. Além disso, para poder ativar o máximo de energia possível de uma só vez, Shen Shen projetou o motor com uma forma de vários cilindros. Cada cilindro tinha 2 metros de diâmetro e a câmara de combustível foi substituída por uma câmara de impacto. Ao mesmo tempo, Shen Shen eliminou a entrada de ar e as portas de injeção de combustível, e até a vela de ignição foi completamente abandonada. Depois de terminar as ilustrações do projeto, Shen Shen ligou para Ken Wenwan, pedindo-lhe para entrar em contato com os alemães e descobrir qual fabricante de motores poderia produzir o motor que ele havia projetado. Shen Shen não estava preocupado com o fato de isso vazar para outras pessoas. Ele poderia apenas fingir que isso era um artesanato, um hobby. Afinal, do ponto de vista deles, esse tipo de motor era simplesmente algo que eles nunca haviam visto antes, algo sem nenhuma função. Eles não sabiam da existência do pingente Galaxy, muito menos imaginavam que havia uma substância neste mundo que poderia liberar energia através do impacto. O ponto-chave era que esta substância não seria danificada mesmo quando a energia fosse ativada. Capítulo 164, No Olho da Tempestade. À medida que a Inconscience City se aproximava de sua data de conclusão, esta cidade recém-construída também recebia mais turistas que vinham visitá-la. Desde o início da construção da Inconscience City, ela praticamente se tornou uma atração local para a Namíbia. Afinal, esses edifícios imponentes foram erguidos em um terreno baldio. Aos olhos de um bando de nativos ociosos, esse era o grande poder da civilização. Elogiavam esse grande poder e sempre iam à construtora pedir água do poço. Todos os dias, antes do raiar do dia, alguns aldeões de aldeias próximas até puxavam água dos poços criados pela equipe de construção. Finalmente, em desespero, o centro de pesquisa teve que pedir ajuda aos militares antes que eles conseguissem expulsar esses nativos. Ainda assim, nesse sentido, ficou evidente a falta de mão de obra na Black Lake Biotechnology. À medida que o território de Shen Shen se expandia, ele precisava de mão de obra, fosse o pessoal de pesquisa científica ou o pessoal técnico ou mesmo os guardas da Força do Serviço de Segurança Negro. Uma nova rodada de recrutamento de talentos era necessária com urgência. Enquanto isso, como os precedentes das 11 famílias de Sipol também serviram para criar buins para sua Inconscience City, Shen Shen decidiu anunciar o tratamento de reversão de idade na forma de um artigo na revista Cell. O cerne dessa tecnologia era cultivar os embriões clonados dos pacientes, dos quais seriam extraídas as células tronco embrionárias. Portanto, após o anúncio, toda a comunidade acadêmica ficou empolvorosa. Depois disso, essa informação rapidamente se tornou viral. Numerosos meios de comunicação e até mídia independente, como moscas que pegaram um fedor, publicaram os resultados do artigo de Shen Shen na internet. O jornal Cell publica resultados surpreendentes de pesquisa, espera-se que a expectativa de vida humana atingiu novos limites. Notícias da velha onda. O envelhecimento humano pode ser revertido. Os cientistas têm uma resposta chocante, EX News. O que é um embrião clonado? O que isso tem a ver com humanos clonados? É ilegal estudar embriões clonados. Procure no Bear Express.
De repente, as palavras tratamento de reversão de idade estavam online em todo o mundo. Por um lado, muitos ficaram maravilhados com o progresso da ciência e com o fato de que até mesmo o envelhecimento pode ser tratado agora. Por outro lado, inúmeras pessoas imediatamente se levantaram com raiva e começaram a erguer suas bandeiras para se opor a Blackleg Biotechnology. Logo, a internet estava cheia de comentários que criticavam a Blackleg Biotechnology. Foi por isso que Shenshen anteriormente tinha reservas. Muitas pessoas pensavam que um embrião era uma nova vida e matar embriões para extrair células tronco embrionárias era uma espécie de assassinato, que deveria ser fortemente rejeitado. É claro que, se houvesse detratores, naturalmente também haveria apoiadores. Algumas pessoas pensaram que esse era um preço que nem valia a pena mencionar quando comparado ao aumento da expectativa de vida humana. Por exemplo, em um determinado fórum tecnológico atualmente, o debate entre os dois lados estava em pleno andamento em um post intitulado De onde veio uma empresa de terceira categoria como a Blackleg Biotechnology. Lunar Sirius, que direito a Blackleg Biotechnology tem de tirar a vida desses embriões clonados? Parece que me lembro que a China proibiu a clonagem humana repetidamente. Por que essa companhia deles não é punida? Lulia usou, você é um idiota. Sim, a empresa é uma empresa chinesa, mas eles até construíram uma cidade em outro país, quem se importa com essa lei? Juloves Greywall, já é ruim o suficiente que o OP seja burro, mas a resposta é igualmente estúpida. A Federação Terrestre e todos os continentes se opõem a todas as formas de clonagem humana, sim, mas os embriões clonados não estão incluídos nesta definição. Qual continente ou país deste mundo não pesquisou embriões clonados? Se pesquisar embriões clonados é crime, então o mundo inteiro é culpado. Poison, ou, então você pode prejudicar uma vida assim. Embriões não são humanos. Nesse caso, caro Poster, você não começou como um embrião. Ou você pulou de uma rachadura em uma rocha. Shield cara, você é um troll certo. Essas discussões ou começaram de maneira extrema, após o que ambas as partes começaram a atacar os pais uma da outra, ou começaram como um debate amigável que gradualmente se tornou violento, finalmente evoluindo para comentários que giravam em torno de órgãos genitais e pais, tudo no espírito de uma alegre discussão acadêmica. Discurso. Resumindo, o tratamento de reversão de idade assumiu todas as telas de toda a Federação Terrestre. Antes que a situação fosse esclarecida, alguns órgãos competentes nem sequer se dignavam a chegar a uma conclusão. No entanto, Shenshen não era mais o simplório de antes. Se ele tivesse divulgado essa tecnologia há um ano, teria sido esmagado até a morte pela opinião pública internacional. No entanto, até agora, essas críticas e abusos verbais não surtiam efeito sobre ele. Isso porque ele tinha apoio de capital. Não apenas isso, mas como Shenshen continuou publicando artigos nas principais revistas, um após o outro, sua reputação melhorou gradualmente. Embora não estivesse no nível daqueles luminares acadêmicos, pelo menos era considerado alguém influente. Quando as pessoas na academia mencionam o nome de Shenshen, elas podem associá-lo imediatamente a resultados como tratamento da doença de Alzheimer e tratamento de reversão de idade. Esta foi uma forma de reconhecimento do mundo acadêmico. Diante do público, Shenshen minimizou deliberadamente as coisas e até permitiu que Little X manipulasse a opinião pública online para que seu nome aparecesse o menos possível aos olhos do público. No entanto, os nomes Blackleg Biotechnology e Inconscience City se tornaram conhecidos de todos. Mesmo assim, com o anúncio dessas tecnologias, os princípios por trás das tecnologias também se tornaram totalmente conhecidos do público. Afinal, a tecnologia do tratamento de reversão de idade não era complicada. Foi simplesmente usar células tronco embrionárias para transformar as células tronco hematopoiéticas e, em seguida, reconstruir o sistema imunológico humano. Embora houvesse dificuldades com essa tecnologia, elas não eram impossíveis de superar. Na visão de Shenshen, desde que ele divulgasse a tecnologia, o mundo seria capaz de desenvolver uma versão madura da tecnologia dentro de alguns anos, mesmo sem os dados principais. Em outras palavras, o mundo teria sido capaz de desenvolver essa tecnologia mais cedo ou mais tarde, mesmo sem Shenshen. Ele apenas avançou alguns anos. Ainda assim, por enquanto, a Inconscience City era o único lugar em toda a Federação Terrestre que poderia utilizar esta tecnologia. Esta foi uma vantagem intangível. Assim que a Inconscience City fosse lançada, o dinheiro viria imediatamente. Claro, quando havia lucro, também haveria mais conflitos. Na América do Norte e na Europa, as 11 famílias discípulos serviram como seus sentinelas. Juntamente com o incidente da família Blank há algum tempo, que funcionou como um impedimento, Shenshen poderia segurar o forte. Agora ele só estava com medo de que alguém da China continental tentasse enganá-lo. Portanto, Shenshen dirigiu-se novamente à embaixada da China continental e vendeu os principais dados do tratamento de reversão de idade às autoridades da China. Embora fosse chamado de liquidação, naturalmente, era mais como um presente. Neste ponto, alguns dos pesquisadores deste país poderiam usar esta tecnologia para prolongar suas vidas. Shenshen tinha apenas uma condição: a tecnologia não deveria ser desenvolvida para uso comercial por 3 anos.
A essa altura, Chen Shen já tinha tudo pronto e só faltava mão de obra. No entanto, após sua ascensão na fama, coisas como mão de obra chegaram a ele em um fluxo constante. Chen Shen não precisava mais empregar ameaças e recompensas como fazia antes. Ele só teve que lançar centenas de convites e mais de um terço desses investigadores aceitariam de bom grado este ramo de oliveira e viriam para a Namíbia. Capítulo 165 Cartas de Pôquer. 2 meses depois, Chen Shen estava no meio de uma sala de mental vazia. Havia um cartão branco diante dele que flutuava para cima e para baixo em sua visão. Era uma carta de pôquer. Se alguém se afastasse com essa visão, ficaria chocado ao perceber que o cartão estava totalmente suspenso no ar. Sim, totalmente suspenso. Não foi apenas suspenso. Se alguém se aproximasse, descobriria que a carta de pôquer tremia levemente como se uma mão invisível a segurasse e o tremor fosse apenas uma resposta natural do corpo humano. Enquanto isso, quando Chen Shen moveu seu olhar para a direita, a carta de pôquer também se moveu para a direita. Quando Chen Shen se virou para olhar para a esquerda, a carta de pôquer também voou para a esquerda. Depois disso, Chen Shen se tornou um círculo. A carta de pôquer manteve uma distância de 30 centímetros na frente de Chen Shen o tempo todo, como se fosse a sombra de Chen Shen. Ao observar isso, Chen Shen de repente fechou os olhos. No entanto, mesmo depois de fechar os olhos, o cartão ainda pairava diante dele. Então, de acordo com os pensamentos de Chen Shen, o cartão de pôquer começou a girar em torno de Chen Shen. Era como uma borboleta dançando. Finalmente, Chen Shen cutucou com sua mente. De uma mesa ao lado dele, 3 ou 4 cartas de pôquer voaram no ar e giraram incessantemente em torno de Chen Shen. Cada movimento de cada carta era idêntico. Meu limite atual é controlar 4 cartas de pôquer ao mesmo tempo. Chen Shen murmurou com os olhos fechados. Depois disso, as 4 cartas de pôquer começaram a se mover em trajetórias diferentes, mas isso durou apenas um breve momento. No segundo seguinte, de repente ele perdeu o controle sobre as 4 cartas que se espalharam pelo chão. Tentar focar em 4 coisas ao mesmo tempo ainda é demais. Chen Shen balançou a cabeça e abriu os olhos. Ao contrário do protagonista Andreu no filme Chronicle, Chen Shen projetou vários cursos de treinamento especialmente para si mesmo. Por exemplo, o treinamento atual com cartas de pôquer foi uma forma de melhorar a precisão de seu controle. Ao controlar as cartas de pôquer, ele poderia aumentar o controle de seu cérebro sobre a força eletromagnética. Além disso, Chen Shen também teve treinamento de força e treinamento de resistência correspondentes. Afinal, como o filme mencionou, essa habilidade pode ser aprimorada por meio de exercícios, assim como um músculo. Portanto, Chen Shen certamente esperava que essa habilidade pudesse ser totalmente desenvolvida em termos de velocidade, força e resistência. No momento, a utilização da força eletromagnética por Chen Shen era principalmente na forma de energia de campo, então ele decidiu que poderia nomear seu poder atual como campo. Chen Shen estendeu a mão e virou a palma da mão para cima. Ao mesmo tempo, 4 cartas de pôquer voaram em sucessão e caíram na palma da mão de Chen Shen, uma a uma. Enquanto olhava para as cartas de pôquer bagunçadas em sua mão, Chen Shen balançou a cabeça, impotente. Comparado a Andreu no filme, que casualmente guardou um baralho inteiro de cartas espalhadas, seu próprio controle era inadequado. Chen Shen foi repentinamente atingido por outro pensamento. Uma caixa de lata com goma de mascar, grossa como um dedo, voou sozinha de seu bolso. Depois disso, abriu com um clique e uma pílula cristalina flutuou. Chen Shen abriu a boca e a pílula voou suavemente em sua boca. Ao mesmo tempo, a caixa contendo as pílulas se fechou e voltou para o bolso de Chen Shen. Ele fechou os olhos levemente. Após cerca de 30 segundos, os cantos de sua boca se curvaram e ele gentilmente estendeu a mão mais uma vez. De repente, o que restava das 54 cartas de pôquer na mesa voou uma após a outra, girou uma vez no ar e caiu levemente nas mãos de Chen Shen. 1, 2, 3. 10, vete. Eles se moveram cada vez mais rápido. No início, era apenas um cartão após o outro. No final, todas as cartas de pôquer foram simplesmente conectadas em uma longa cadeia, traçando um arco unificado no ar antes de pousar nas mãos de Chen Shen como pássaros retornando ao ninho. Ufa! Chen Shen exalou alto e abriu os olhos novamente. No momento, o baralho de cartas estava cuidadosamente empilhado na palma da mão de Chen Shen. Foi um mundo de diferença da tentativa desordenada de antes. Como eu pensei, depois de tomar N-48, até meu controle sobre campo aumenta mais de 10 vezes. Enquanto Chen Shen murmurava, ele abriu as 2 mãos. Instantaneamente, as 54 cartas de pôquer formaram um círculo perfeito que flutuava e girava em torno de Chen Shen continuamente. Chen Shen de repente exerceu alguma força. Houve um flash de luz branca. O trunfo dessas 54 cartas de pôquer disparou abruptamente, girando por uma distância de 5, 6 metros, antes de cair lentamente no chão. Depois disso, o restante das cartas voou uma após a outra. As mais distantes chegavam a 7 ou 8 metros e mesmo as mais próximas chegavam a 4 ou 5 metros.
Shen Shen virou-se para a parede de mental e enviou esses cartões para a parede. Eles bateram alto quando atingiram sua marca. Depois disso, Shen Shen ficou pensativo. Pequeno X. Shen Shen falou de repente e olhou para o monitor no canto. Envie uma mensagem a Kim Wen-Yuan, peça a ele para cortar o óxido de grafeno importado do centro de pesquisa no tamanho de cartas de baralho e envie para mim. Ok. Como Little X respondeu, Shen Shen ligou seu laptop e continuou extraindo cristalino da unidade USB. Após 2 meses de cultivo, Shen Shen sentiu que seu corpo havia se recuperado ao estado inicial e poderia continuar a suportar a radiação do cristalino. 1, 2, 3 peças. Desta vez, Shen Shen absorveu 22 pedaços de cristalino de uma só vez, reservando apenas 50 kg de energia dentro do drive USB. Quando o último cristalino foi absorvido, Shen Shen enxugou o sangue do nariz e se espreguiçou. Todo o seu corpo fazia barulhos de estalos. Shen Shen podia sentir claramente que seu campo havia ficado mais forte. Portanto, ele olhou para as cartas de poker espalhadas por toda parte e acenou gentilmente. Instantaneamente, as cartas de poker a 2 metros dele voaram, giraram vertiginosamente no ar e voltaram para a mão de Shen Shen em uma curva perfeita. Shen Shen sorriu. Ele fechou os olhos com naturalidade e continuou avançando. Conforme ele avançava, sua mão era como um aspirador de pó que sugava constantemente as cartas de poker espalhadas, que voltavam para sua palma como ovelhas voltando para o rebanho. Certo, na primeira vez ele absorveu apenas 9 fragmentos cristalinos e seu controle sobre seu campo se estendeu apenas para 1 metro. Desta vez, tendo absorvido 22 peças, seu alcance de controle sobre Field aumentou de 1 metro para cerca de 2 metros instantaneamente. Ele havia acabado de absorver o cristalino, mas Shen Shen já sentia que seu comando sobre o campo havia se tornado mais seguro. Com um estímulo mental de Shen Shen, uma carta de poker voou com um os, atingindo a parede a 10 metros de distância com um baque alto. Chefe. Sou eu, Wen-Yuan. Nesse ponto, a voz de Qian Wen-Yuan veio pela fechadura eletrônica. Shen Shen virou-se para a porta e gesticulou gentilmente com a mão direita. Instantaneamente, todo o baralho de cartas flutuou no ar, então caiu suavemente, mas surpreendentemente, eles pousaram em uma pilha organizada na mesa atrás dele, nem 1 centímetro fora do lugar. Depois disso, Shen Shen chutou as peças cristalinas cujo poder havia se esgotado em um canto. Só então estalou os dedos para sinalizar ao pequeno X para abrir a porta. A luz vermelha na fechadura eletrônica ficou verde e Kim Wen-Yuan entrou com uma caixa de ferro soldada. Chefe, aqui está o que você pediu. Kim Wen-Yuan olhou em volta com curiosidade e notou as manchas de sangue na camisa de Shen Shen. Sua expressão mudou de repente. Chefe, você está se sentindo mal ultimamente. Indisposto. Shen Shen estalou o pescoço e disse suavemente com um sorriso, nunca me senti melhor. Capítulo 166, Cartas de Pôquer de Grafeno. Tradutor, Endless Fantasy Translation. Editor, Endless Fantasy Translation. Chefe, acho que você deveria fazer um check-up. Afinal, sangramentos nasais frequentes por 2 meses seguidos podem ser sinal de leucemia. Kim Wen-Yuan lembrou que isso aconteceu com Shen Shen 2 meses atrás e ele parecia preocupado. Você tem apenas 22 este ano. Você ainda deve ter muito tempo para alimentar, então não se sobrecarregue. Afinal, você já conquistou tanto. Se você entrar em colapso, tudo isso cairá nas mãos de outros. Não se preocupe. Não queria fazer um exame de sangue recentemente. Shen Shen acenou com a mão. Estou com calor, só isso. Está bem. Ok. Vendo isso, Kim Wen-Yuan só pode acenar com a cabeça. Ele então pegou uma caixa de ferro. Isto é o que você pediu. Esse grafeno funcionalizado é obtido por emitido. Shen Shen perguntou. Parece tão. Kim Wen-Yuan coçou a cabeça. Ouvi do professor Farad que essa coisa é mais dura e resistente do que as folhas de grafeno comuns. No entanto, para manter essa força e tenacidade, o professor Farad teve que empilhar 10 campeonatos desse grafeno. Ele disse que essa coisa é muito perigosa e deve ser usada com cuidado. 10 camadas de grafeno funcionalizado, é isso. Shen Shen assentiu e pegou uma caixa de ferro. Bom, isso deve bastar. Depois de mandar Kim Wen-Yuan embora, Shen Shen trancou a porta do laboratório novamente. À medida que a data de abertura da EcoScience City se aproximava, Kim Wen-Yuan mal teve tempo para uma pausa, pois estava muito ocupado se preparando para a cerimônia de abertura. Mesmo assim, não importa a ordem que Shen Shen desse, Kim Wen-Yuan atenderia pessoalmente. Isso também era um tipo de sinceridade. Shen Shen balançou a cabeça. Parecia que ele teria que recompensar Kim Wen-Yuan promovendo-o sempre que possível. No entanto, pensando bem, Kim Wen-Yuan já era o gerente geral aqui no continente africano. Não havia como ele subir ainda mais, então Shen Shen desistiu da ideia de compensar Kim Wen-Yuan. Depois de tudo isso, Shen Shen abriu delicadamente a caixa de ferro. Imediatamente ele pôde ver as peças finas e quase transparentes que estavam na caixa. O grafeno transmitia muito bem a luz.
Embora muitas camadas estivessem empilhadas agora, elas ainda permitiam que a luz chegasse ao fundo da caixa, como vidro. Kim Wen-Wan mencionou que essa coisa era perigosa, o que era verdade. Afinal, o que era o grafeno? Era uma camada de átomos de carbono. Uma camada de átomos de carbono foi chamada de camada de grafeno e a espessura de um único átomo de carbono era de apenas 0,34 nanômetros. Atualmente, o que Shen tinha era uma estrutura de 10 camadas de grafeno, com 3,4 nanômetros de espessura. Isso era apenas 1/20 milésimo da espessura de um fio de cabelo. Além disso, essa camada de grafeno havia sido especialmente oxidada, o que significava que as bordas desse material eram incrivelmente afiadas. As serrilhas na borda do grafeno poderiam facilmente perfurar a membrana celular dos humanos e penetrar no corpo humano. Foi, portanto, extremamente letal para os seres humanos e outros animais. O grafeno foi separado do grafite pela primeira vez por dois físicos da Universidade de Manchester, na Europa, Andrei J. e Konstantin Novoselov. Devido a isso, ambos ganharam o Prêmio Nobel de Física de 2010. A partir daí, a comunidade física ganhou esse material chamado grafeno. Era um cristal bidimensional, a substância mais forte conhecida pela humanidade e ainda mais resistente que os diamantes. Não era apenas o material mais fino, mas também o mais forte. Sua resistência à tração final era 200 vezes mais forte que o aço. Certa vez, um laboratório na América do Norte fez um experimento. Antes que as partículas de grafeno começassem a se dividir, elas podiam suportar uma pressão de cerca de 2,9 micronewton por 100 nanômetros. Isso equivalia a aplicar uma pressão de 55 N para quebrar um grafeno de 1 metro de comprimento. Se esse grafeno fosse feito na espessura de sacolas plásticas comuns para embalagens de alimentos, seria necessária uma pressão de 20.000 N para rasgar a embalagem. Em outras palavras, se uma embalagem fosse feita de grafeno, ela poderia suportar 2 toneladas de itens. Nesse caso, quão forte era a folha de grafeno de 10 camadas na posse de Shen. Com isso em mente, Shen enviou um pensamento. Imediatamente, uma folha, tão fina que era quase transparente, flutuou. Shen observou atentamente e viu que era do tamanho de uma carta de pôquer. No entanto, ao contrário de uma carta de pôquer, essa folha era praticamente transparente. Se ele não estivesse prestando atenção extra, ele não teria notado ali. Embora esta folha de grafeno fosse muito fina, também era muito dura, não muito diferente de uma carta de baralho. Shen pensou sobre isso, então simplesmente pegou um livro, abriu-o no meio e colocou-o sobre a mesa. Depois disso, Shen controlou o grafeno que estava olhando. Semelhante às cartas de pôquer, ele exerceu uma força e a folha de grafeno voou para frente sem fazer barulho. Rasgar. Houve um som de rasgo quase inaudível. Shen olhou com cuidado, apenas para ver que algumas páginas no meio do livro haviam sido cortadas ao meio. Shen pegou o livro com cautela. Bem no centro do livro, havia uma fenda horizontal limpa, com cerca de 10 centímetros de comprimento, que se estendia até as últimas páginas. A superfície do corte era incomparavelmente lisa, como se o livro fosse impresso assim. Este foi um ataque no nível molecular. Shen ergueu os olhos e olhou além do livro. Ele viu que havia um porta-canetas atrás dele. A fina camada de grafeno foi embutida no porta-canetas, revelando apenas uma pequena seção. Este poder. Shen ficou pasmo. Se ele usasse esse método para atacar alguém, qual seria o resultado? Era provável que a pessoa, mesmo que morresse, não soubesse como morreu. Como era tão fino, eles nem sentiam dor. No máximo, haveria uma leve coceira no pescoço. Eles estendiam a mão para coçar o pescoço e a adesão entre carne e sangue se desfazia antes que sua cabeça caísse com um estalo. Shen não usou as mãos, mas continuou usando o poder do campo para puxar a folha de grafeno. Ele viu que um canto da folha havia sido completamente quebrado. Quando ele viu isso, Shen foi capaz de confirmar algo. Isso significava que, embora a folha de grafeno de 10 camadas pudesse cortar objetos com resistência à tração mais fraca, ela ainda não poderia cortar materiais mais duros. Afinal, era muito fino. Ainda assim, embora não pudesse cortar metal, seu poder era suficiente para o uso de Shen. Com isso em mente, Shen apontou seu campo para a caixa de ferro e levantou todas as folhas de grafeno. Ele contou, havia 100 cartas de pôquer de grafeno no total. Ele acenou com a cabeça e recolheu essas folhas de grafeno novamente, guardando-as na caixa. Essas folhas de grafeno eram muito mortais. Se alguém usasse as mãos, facilmente se machucaria. Além disso, como eram muito finos, quebravam facilmente com a aplicação de força. Ninguém além de Shen poderia usar esse tipo de coisa como arma. Quando Shen terminou seu experimento, Little X recebeu uma notificação. Sr. Godfather, o estaleiro Meller na Alemanha acaba de enviar uma mensagem de que a construção de seu navio de cruzeiro personalizado, o Blackleg, foi concluído e está pronto para coleta. Capítulo 167, A Luz Negra. Tada, este é o seu Blackleg. 2 dias depois, do lado de fora do cais Meller em Papenburg,
o gerente-geral do estaleiro Meller apontou para o cais em frente e proclamou em voz alta para Shen Shen. Shen Shen olhou para onde ele havia apontado. Um grande grupo de pessoas estava no cais, olhando para o cais que era do tamanho de uma colina, à beira-mar. 3 rebocadores puxavam os cabos de reboque a toda potência, puxando retos os cabos de aço grossos como braços. A outra ponta dos cabos de aço estava conectada a uma gigantesca embarcação negra dentro do cais. Dezenas de milhares de pessoas formaram uma densa multidão no pier. Estes eram os residentes locais de Papenburg. Sem nada melhor para fazer, eles vieram assistir à cerimônia de lançamento de navios de cruzeiro. O estaleiro Meller havia espalhado uma notícia. Aparentemente, eles pagaram dinheiro para ser um trending topic, anunciando ao mundo que construíram o maior navio de cruzeiro do mundo, o Blackleg. Atualmente, enquanto Shen Shen observava uma grande multidão de espectadores que se reunia no pier, ele pensou consigo mesmo que não eram apenas os chineses que desfrutavam de um espetáculo. Isso provavelmente se aplica universalmente a todos no mundo. Enquanto os rebocadores mantinham seu esforço, um gigante negro lentamente revelou sua cabeça. A proa do Blackleg, que estava sendo puxada pelos rebocadores, apareceu na visão de todos. Houve um suspiro coletivo da multidão de espectadores. Preto. Este petroleiro tinha sido todo pintado de preto, o que era uma visão rara. Não apenas isso, mas em ambos os lados do convés principal, eles também podiam ver um logotipo enorme. Era uma bola preta cercada por luzes vermelhas e amarelas. Sob o contraste das luzes, a bola preta parecia um buraco negro. Este era o Blackleg, que também poderia ser chamado de Blackwatt. À medida que mais do navio era revelado, sua presença se tornava cada vez mais forte. Tinha 404 metros de comprimento, 80 metros de largura e 75 metros de altura. Este gigantesco navio redefiniu completamente os limites dos navios de cruzeiro na Federação. Meia hora depois, quando a popa se libertou do cais, a multidão explodiu em vivas entusiásticas. Shen Shen e as pessoas do estaleiro que estavam em uma plataforma do cais também aplaudiram. Parabéns, senhor Shen Shen. O gerente-geral do estaleiro Meller apertou a mão de Shen Shen e brincou. Este é o maior navio de cruzeiro da Federação Terrestre até hoje. Mesmo que esteja classificado entre todos os navios do mundo, deve estar entre os 10 primeiros. Ouvi dizer que você já alugou o navio de cruzeiro da Royal Caribbean, o Sepoy of the Seas. Atualmente, o navio que você encomendou é muito maior, seja em comprimento ou largura. Não sei se você contratou funcionários, este navio não pode nem se mover sem 1 ou 2 mil funcionários. Shen Shen assentiu. Felizmente, conquistei o capitão e a equipe que trabalhava especificamente na navegação a motor do Sepoy of the Seas, oferecendo um salário mais alto. Com eles, devo ser capaz de operar o Blackleg. Então, posso ficar tranquilo. O gerente-geral da Meller Shipyard riu secamente. Enquanto trocavam amabilidades, os rebocadores puxaram o Blackleg para atracar em um porto a algumas centenas de metros do cais. Os tripulantes que esperavam há muito tempo embarcaram instantaneamente, incluindo o capitão Bernard, de barba branca, do Sepoy of the Seas. No entanto, a partir do próximo segundo, ele seria o capitão da Blackwatt. Finalmente, Shen Shen e o pessoal do estaleiro Meller seguiram o exemplo e embarcaram no navio. Um pódio já havia sido preparado no convés de proa e todos os funcionários do navio de Shen Shen se alinharam automaticamente, esperando silenciosamente pelo discurso de Shen Shen. Shen Shen sempre desdenhou tais discursos burocráticos. Depois de algumas linhas descuidadas, ele pegou uma tesoura e rapidamente cortou a corda na proa, fazendo com que uma garrafa de champanhe suspensa se espatifasse na proa do navio. Colidir. Quando o som de vidro quebrando soou, todos aplaudiram. Esta foi a cerimônia de lançamento do navio. O Ocidente sempre usou essa forma de cerimônia de quebra de garrafa para celebrar a entrada oficial de um navio na grande família que era o oceano. Quando este navio de cruzeiro foi projetado, Shen Shen adicionou uma sala de energia central, como era seu hábito. Depois que os motores do navio geravam a eletricidade, ela passava primeiro por aqui antes de ser distribuída para os motores e cabines. Um total de 12 geradores Leroy Someraliense 62 foram instalados no navio, fornecendo uma potência total de 240.000 kW, 2,4 vezes mais do que o Sepoy of the Seas. Agora que Shen Shen pensou nisso, este seria seu maior dispositivo para gerar eletricidade antes da operação oficial da usina nuclear. Alguns dias depois, Shen Shen havia liberado a burocracia de vários países. Ele embarcou no Blackleg e deixou a Alemanha diretamente, movendo-se de Helgoland para o Estreito de Dover, passando pelo Canal da Mancha e finalmente entrando no Oceano Atlântico. O Blackleg atravessou todo o Oceano Atlântico em apenas 8 dias. Da Europa, voltou para a África e chegou ao Walvis Bay. 8 dias voaram rapidamente. Na madrugada do 9º dia, quando o Blackleg atracou em Walvis Bay pela primeira vez, Shen Shen também desceu do navio de cruzeiro. Qian Wen estava esperando no cais, como um relógio. Ele abriu a porta do carro para Shen Shen e de repente perguntou timidamente, chefe, você tem algum plano recente para este navio? Por enquanto não.
Vou ter que recrutar mais pessoas primeiro, respondeu Shen Shen. Nesse caso, devemos realizar a coletiva de imprensa para a Inconscience City aqui. Qian Wenhuan parecia encantado. Neste momento, os jornais de todo o mundo estão a promover o lançamento do maior navio de cruzeiros do mundo. Com todo esse burburinho, vamos dar uma coletiva de imprensa no navio de cruzeiro. Não refletiria melhor a força da tecnologia e do financiamento de nossa empresa? Claro. Você cuida disso então. Shen Shen assentiu com indiferença. Quando você planeja realizar a conferência de imprensa? 10 dias depois, em 1º de abril, respondeu Qian Wenhuan. Uma conferência do dia da mentira. Shen Shen riu. Que interessante. Você vai? Qian Wenhuan perguntou incerto. Eu não vou entrar. Shen Shen deu um tapinha no ombro de Qian Wenhuan e falou com uma voz encorajadora, vou deixar tudo para você então. Continue com o bom trabalho, tenho fé em você. Shen Kao ainda fazia o papel do motorista mudo. Depois de levar Shen Shen de volta ao centro de pesquisa, Shen Shen foi imediatamente para o laboratório de clonagem humana escondido no 6º andar do prédio do laboratório. Chefe! Chefe! No laboratório, um grupo de pesquisadores estava agitado e eles imediatamente saudaram Shen Shen quando ele chegou. Hannibal e Lilei entraram e o cumprimentaram também. Shen Shen assentiu com a cabeça e olhou para os enormes cilindros atrás. Havia mais de 100 deles. Esses cilindros estavam situados na parte de trás do laboratório. Eles eram as incubadoras de vida que Shen Shen estava usando. Essas incubadoras de vida eram muito maiores que as anteriores. Tinham cerca de 40 centímetros de diâmetro e 2 metros de altura, com corpo inteiramente feito de vidro temperado. As incubadoras de vida estavam cheias de um líquido amarelo claro e turvo. Atualmente, um grande número de bolhas continuou se formando no líquido antes de subir à superfície com um gorgolejo. Através do líquido amarelo dentro do vidro, podia-se distinguir vagamente uma figura, enrolada como um feto, flutuando para cima e para baixo. Essas figuras pareciam ter 15 ou 16 anos, mas o estranho era que seus umbigos ainda estavam presos aos cordões umbilicais. As pontas desses cordões umbilicais eram conectadas a um grande número de tubos, que se estendiam de dentro da incubadora da vida até um enorme aparato atrás. Shen Shen olhou para o grande número de incubadoras de vida à sua frente. Alguns deles eram corpos clonados dos membros das 11 famílias de discípulos, enquanto o resto eram clones que Shen Shen usaria para conduzir experimentos. Há muito tempo, Shen Shen teve uma ideia. Para evitar que esses clones pensassem, todos seriam injetados com serotonina inibidora direcionada para inibir o desenvolvimento do cérebro. Eventualmente, seus cérebros atrofiariam completamente, deixando para trás uma cavidade no cérebro. No entanto, estranhamente, seu cerebelo e tronco cerebral estariam ilesos. Nesse caso, Shen Shen se perguntou se esses clones fossem implantados com o chip de Deus, ele seria capaz de controlá-los para agir como pessoas normais. Portanto, Shen Shen imediatamente pediu a Hannibal para iniciar um experimento de regulação hormonal. Através da regulação dos hormônios, eles fariam esses clones crescerem em suas formas adultas dentro de um ano. Nesse ponto, parecia que o experimento havia sido bem sucedido. Capítulo 168, Cavaleiros Negros. Como vão as coisas? Existem riscos ocultos nos clones que cresceram por meio da regulação hormonal. Enquanto Shen Shen observava as fileiras apertadas e desiguais de incubadoras de vida diante dele, ele fez essa pergunta a Hannibal e Lilei. Nenhuma que saibamos por enquanto. Hannibal respondeu imediatamente, afinal, o corpo humano depende de hormônios para crescer. Acabamos de acelerar o processo e encurtar o tempo de mais de 10 anos para apenas 1 ano. Só precisamos manter um suprimento adequado de nutrição. De um lado, acrescentou Lilei. Lembra que cultivamos um clone extra para cada um dos 5 aldeões da Vila Gorô. Esses 5 acabaram de passar por operações de transplante há algum tempo. Fizemos transplante de fígado em 3 dos pacientes cirróticos e os 2 pacientes sobreviventes com pneumoconiose também tiveram transplantes de pulmão. Agora, eles se recuperaram. Shen Shen concordou. Ele sabia dessas operações, apenas que ainda estava na Alemanha quando foram realizadas, então não se envolveu. Vale a pena mencionar que os 33 aldeões Gorô ainda viviam no centro de pesquisa. Essas pessoas foram o primeiro lote de cobalhas de Shen Shen para observação experimental. Todos os tipos de dados ainda precisavam ser extraídos deles e verificados, mas a frequência de transmissão de dados não era tão alta quanto antes. Houve um tempo em que esse grupo de pessoas ainda clamava para sair. No entanto, eles aceitaram os benefícios que Shen Shen lhes ofereceu e ainda queriam ir embora. Continue sonhando. Esse grupo de pessoas era a prova dos vários experimentos e até crimes de Shen Shen. Claro, Shen Shen não podia deixá-los partir. Caso contrário, a Federação Terrestre seria capaz de localizar facilmente a proverbial arma fumegante. Assim, finalmente, Shen Shen implantou essas 33 pessoas com o chip de Deus e as manteve no centro de pesquisa. No momento, Shen Shen estava olhando para os clones dentro das incubadoras de vida.
Depois de pensar um pouco, ele disse, já que esse é o caso, prepare-se para a implantação dos cheetas de Deus. Depois que Shen Shen deu essa ordem, um dos clones que mostrou o melhor crescimento foi retirado da incubadora de vida e colocado em uma mesa de operação. Quanto à operação real, Shen Shen não precisou sujar as mãos. Nem Hannibal e Li Lei. Os assistentes do laboratório eram bons o suficiente para isso. Esses assistentes eram todos talentos com potencial que Shen Shen havia recrutado em todo o mundo. No início, eles não estariam envolvidos em projetos altamente confidenciais. Shen Shen só faria o convite depois que eles fossem inspecionados por ele e provassem que não havia problemas com sua capacidade e temperamento. No momento em que concordassem em ingressar na zona proibida de Deus, Shen Shen os implantaria com o chip de Deus. Como resultado, as pessoas aqui sabiam da existência do chip de Deus. Atualmente, Shen Shen olhou para a equipe de assistentes ao redor da mesa de operação, realizando o trabalho que já havia feito. Ele foi dominado por uma onda momentânea de emoção. Mais de um ano atrás, antes de vir para a Namíbia, ele havia realizado pessoalmente esta operação em Samuel e sua filha. Nesse ponto, Shen Shen ainda era um lobo solitário. A Zona Proibida de Deus também era apenas uma organização fictícia. Samuel foi a primeira pessoa a entrar na Zona Proibida de Deus, só que ele não sabia. Hoje, Samuel ainda ajudava lealmente Shen Shen a administrar o pequeno instituto de pesquisa na Suíça. Enquanto isso, sua filha voltou a andar há muito tempo e vivia feliz como seus colegas. Como eles tinham mão de obra em abundância, o chip de Deus foi implantado com sucesso na nuca do clone em meia hora. Este clone era um jovem negro que veio dos genes de um aldeão de Gorô. Nesse momento, quando o chip foi implantado, o jovem negro na mesa de operação imediatamente abriu os olhos. Como não haviam usado nenhum anestésico, o jovem negro não apresentou nenhum sintoma de anestesia após a operação. Primeiro, ele se sentou na cama do hospital, mas quando tentou sair da cama e se levantar, não conseguiu. Deve ser isso que acontece quando ele tenta controlar seu corpo pela primeira vez. Afinal, esse corpo nunca foi mobilizado, então os músculos não estão totalmente esticados. Hannibal explicou por um lado. Shen Shen simplesmente se aproximou e disse ao jovem negro na cama, Deus, você pode me ouvir? O jovem negro assentiu. Muito bom. Se você pode ouvir o que estou dizendo, mova sua mão esquerda. Ao ouvir isso, o jovem negro permaneceu sentado na cama do hospital e ergueu lentamente a mão esquerda. Muito bom. Agora você move sua mão direita e desenha um círculo. O jovem negro então ergueu a mão direita e desenhou um círculo trêmulo. Agora tente mover suas pernas. Shen Shen continuou. O jovem negro imediatamente balançou suavemente as pernas. Bom trabalho. Shen Shen assentiu. Embora os movimentos ainda estejam muito enferrujados, pelo menos é certo que o chip de Deus pode controlar esses clones. Nesse caso, todos os clones restantes devem ser implantados com o chip God, exceto os clones de nossos clientes. Depois de pensar um pouco, Shen Shen acrescentou. Li Lei, Hannibal, seu departamento também deve fazer os preparativos. Vou mudar seu departamento para uma base experimental mais escondida. Outra base experimental ainda mais escondida. Os dois se olharam surpresos. Shen Shen assentiu. Você já viu Resident Evil antes, certo? Há um laboratório subterrâneo no filme chamado TIV. Você está dizendo que temos um laboratório subterrâneo semelhante ao INV. Hannibal e Li Lei olharam para o chão inconscientemente. Isso mesmo. A Zona Proibida de nosso Deus já construiu um laboratório subterrâneo. Shen Shen estalou os dedos. Embora não seja tão grande quanto a colmeia, é mais escondido. Mais algumas instalações de vida e está feito. Em seguida, seguindo a ordem de Shen Shen, o departamento de pesquisa de clones retirou todos os clones restantes e implantou cheetas de Deus neles. Little X só precisou executar a programação direcionada uma vez nos cheetas desses clones. Então, eles foram capazes de se treinar continuamente como IA inteligente, melhorando a força, o condicionamento físico e os reflexos do corpo. Pode-se imaginar, um grupo de pessoas que não conhecia sentimentos, nem dor, nem mesmo exaustão, poderia se fortalecer continuamente e superar constantemente seus limites físicos. Contanto que essas pessoas tivessem alguns meses, elas poderiam se tornar imediatamente os guerreiros mais poderosos. Eles nem precisaram passar por um processo de aprendizagem. Enquanto Little X incorporasse várias habilidades em seus cheats, esse grupo de pessoas seria como membros de uma força especial holística, sem nenhuma fraqueza. Vendo o imenso potencial de combate desses clones, Shen Shen decidiu separar esses lutadores clonados do Black Security Service e criar uma nova força de reação rápida. Depois de pensar sobre isso, Shen Shen nomeou esta nova unidade, os Cavaleiros Negros. Afinal, essa seria uma força que só poderia existir no escuro, nunca vendo a luz do dia. Ao contrário do Black Security Service, que era um departamento de combate à vista de todos, os Blacknecks seriam o verdadeiro trunfo de Shen Shen. Capítulo 169, Coletiva de Imprensa. 1º de abril de 2023. Dia ensolarado. Porto de Walvis Bay, Namíbia.
Ao raiar do dia, antes mesmo de os moradores se levantarem para amanhã, eles começaram a ouvir os ruídos altos de uma multidão reunida do lado de fora de suas janelas. Uma atmosfera animada rapidamente tomou conta da cidade costeira. A reunião de milhares de visitantes de longe no porto de Walvis Bay havia penetrado na tranquilidade da baía. Eles estavam de frente para o mar, esperando a chegada de um grande navio de cruzeiro. Este grupo era composto por meios de comunicação de todo o mundo. Embora Kim Wen-Yuan tenha enviado convites apenas para aproximadamente 500 agências de mídia, mais de 3.000 agências estavam presentes no local. Esses representantes da mídia se comportaram como se fossem movidos por pura adrenalina, pagando do próprio bolso para até chegar aqui. Quando Kim Wen-Yuan foi notificado disso, ele não sabia se ria ou chorava. Este foi o cenário resultante, era como se todos os meios de comunicação do mundo estivessem reunidos na cidade da Namíbia. Entre o mar de multidão, pode-se facilmente identificar órgãos de mídia de renome internacional, como Chinese Press, Associated Press, Reuters e Agência France Presse. Apesar de faltarem mais de 2 horas para a conferência, já havia vários milhares de repórteres reunidos no porto de Walvis Bay. O número só continua a aumentar com o passar do tempo. Show menos. Naquele momento, o som de um assobio veio de longe. Muitas pessoas se voltaram para a direção de onde veio. Eles foram recebidos pela visão de uma silhueta de uma figura do tamanho de uma montanha se aproximando do horizonte. Esse é o cruzeiro Blackwatch. É enorme. Oh meu Deus! Como isso é possível? Este cruzeiro é quase maior que um porta-aviões. Muitas pessoas presentes no local prenderam a respiração subconscientemente ao notar a enorme escala do gigantesco navio de cruzeiro. Alguns meios de comunicação já haviam inicializado suas câmeras e apontado suas lentes para a figura imponente. Sob o raio de sol da manhã, um navio de cruzeiro semelhante a um gigantesco monstro marinho cercado pela escuridão começou a se aproximar. Um meio de comunicação com a marca Amapá ocupava a primeira fila do porto. Seguindo o sinal de um diretor, uma senhora caucasiana bem vestida colocou seu sorriso característico e apareceu na frente da câmera. Caros telespectadores, agora vocês estão assistindo a uma transmissão da Associated Press. Meu nome é Ali e serei seu apresentador hoje. É 1º de abril, geralmente um dia alegre de comemoração, mas uma determinada corporação marcou sua conferência para esta data. Esta empresa não é outra senão a Blackwatch, a corporação por trás da construção da EcoScience City na África. Todo mundo vê o navio preto à distância. É o recém-lançado Blackwatch Cruise, também é o maior navio de cruzeiro registrado na Federação Terrestre. Seu corpo se estende por mais de 400 metros com um deslocamento de até 350.000 toneladas. O que é ainda mais surpreendente é que o navio de cruzeiro não será aberto ao público, pois é um navio de cruzeiro totalmente privado. Hoje, estaremos participando da conferência realizada pela Blackwatch Corporation no navio de cruzeiro. Ali, a apresentadora da Associated Press recitou seu roteiro com confiança. Em algum lugar perto da Associated Press estava a agência France Presse. Caros telespectadores honrados, este é o relatório da agência France Presse. Agora estou em Walvis Bay, a cidade costeira da Namíbia. Como vocês podem ver, há flamingos por toda parte por aqui. Na verdade, esta área é uma reserva natural de propriedade do governo da Namíbia, é ilegal caçar ou matar flamingos aqui. Hoje, estaremos participando da conferência organizada pela Blackwatch. Como muitos de vocês já devem ter ouvido, uma empresa conseguiu reverter o processo de envelhecimento da humanidade e permitir que os idosos recuperem sua juventude. Eles conseguiram realizar algo que nunca foi feito antes. Fique ligado na agência France Presse para descobrir se tudo isso é sensacionalismo ou até mesmo uma farsa. Transmissões semelhantes foram reencenadas repetidamente no porto de Walvis Bay. Mesmo os residentes próximos foram atraídos para observar o raro espetáculo. Os oficiais namibianos até despacharam especificamente um batalhão de tropas para servir como forças de segurança para este evento. Muito em breve, o navio preto começou a se aproximar. A multidão pode ver o logotipo no navio, bem como uma quantidade significativa de fitas flutuantes amarradas na lateral do navio. Foi a decoração da coletiva de imprensa. Por fim, o navio de cruzeiro preto atracou no porto para a diversão da multidão de 10.000. Um grupo de funcionários vestidos com uniformes combinando desceu do navio de cruzeiro e começou a verificar os bilhetes de entrada. Os primeiros a entrar foram os meios de comunicação convidados pela Blackleg Biotechnology. Os órgãos de mídia que se convidaram foram os últimos da fila. Kim Wen-Yuan definiu a ópera no navio de cruzeiro como um local da conferência. Esta era uma casa de ópera que poderia acomodar mais de 2.000 pessoas. As arquibancadas foram divididas em parte superior e parte inferior, permitindo acomodar cerca de 3.000 participantes. Mesmo com esses arranjos de assentos, não foi possível acomodar totalmente todos os participantes. Além dos membros da mídia convidados, o restante deles teve que ficar de pé e assistir do fundo sem um assento designado. O local não era muito diferente das conferências regulares. Havia uma grande plataforma erguida em frente ao público e na plataforma havia um pódio.
Logo atrás do pódio, havia uma tela de 200 polegadas com um tamanho de 3.650 multiplicado por 2.750 milímetros configurado. Não havia nada mais notável além disso. Em pouco tempo, a conferência começou oficialmente. Kim Wen-Yuan subiu ao palco com vários executivos de alto nível. Como foi apenas uma simples coletiva de imprensa, não houve muita introdução ou comentários de abertura, foi deixado para o público interpretar por conta própria. O grupo gradualmente tomou seus lugares no palco. Kim Wen-Yuan assumiu o comando do microfone primeiro e cumprimentou o público com um sorriso. Senhoras e senhores, perdoem nossas falhas, pois a conferência foi organizada às pressas. Também gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a todos os jornalistas que viajaram de longe para participar da coletiva de imprensa de nossa empresa. Obrigado a todos. Eles se curvaram modestamente no palco, seus gestos foram recebidos com aplausos cerimoniosos do público abaixo. Tudo bem, a conferência deve começar oficialmente agora. Kim Wen-Yuan mudou para uma expressão solene. Acredito que muitos de vocês estão cientes de que nós aqui da Blackclick Biotechnology Ltd somos uma empresa médica que dedica nossos esforços para estender a expectativa de vida humana e cuidar do melhor interesse da civilização humana como a conhecemos. Esta é a visão da nossa empresa, bem como o nosso objetivo final. E assim, lançamos um procedimento de tratamento para a doença de Alzheimer, a doença crônica do século, limitando com sucesso seus efeitos aos estágios iniciais. A tese foi publicada na revista científica mais importante do mundo, a Nature. Além disso, desenvolvemos um programa de tratamento de reversão do envelhecimento que pode restaurar as pessoas da velhice à meia-idade, estendendo efetivamente a expectativa de vida humana em 30 anos. Da mesma forma, publicamos a tese sobre essa metodologia na revista pioneira no mundo, a Cell. Kim Wen-Yuan proclamou com confiança, com apenas essas duas realizações, nós da Blackclick Biotechnology reivindicamos com orgulho nosso lugar na vanguarda do mundo biológico. Um dia, de repente, tivemos uma ideia, poderíamos construir uma cadeia de sistema eficaz que progrida efetivamente da pesquisa e desenvolvimento à experimentação, incorporando os resultados no campo de aplicação e serviço no menor período possível. Assim nasceu a IncoScience City. Isso gerou discussões entre o público abaixo, pois inúmeros repórteres começaram a levantar as mãos fervorosamente. Não há necessidade de pressa. Todos terão a chance de fazer perguntas. Kim Wen-Yuan fez um gesto de aceno e apontou para um repórter da Chinese Press sentado na primeira fila. Senhora. Ezequiel da imprensa chinesa. Prazer, presidente Qian. Uma mulher cuja postura expressava graciosidade e inteligência levantou-se e falou educadamente em chinês. Pergunta: que tipo de serviço é realizado na IncoScience City e é diferente das instalações médicas regulares? Estritamente falando, não há diferença. Kim Wen-Yuan considerou a pergunta e balançou a cabeça antes de sorrir novamente. Mas, mais estritamente falando, há uma diferença drástica. A observação provocou olhares curiosos entre a multidão. A razão pela qual afirmei que não havia muita diferença é que nossa IncoScience City também opera com base em um princípio orientado para as pessoas. Este é o nosso lema interno. A razão pela qual digo que há uma diferença drástica é porque somos simplesmente mais rápidos. Nossas instalações médicas também estão melhor equipadas. Nossa tecnologia é mais avançada. No final da frase de Kim Wen-Yuan, flashes estrondosos irromperam debaixo do palco. Ezequiel tossiu secamente e apresentou outra pergunta de uma maneira ligeiramente antinatural. Presidente Qian, posso entender suas últimas observações. No entanto, você poderia detalhar o que quer dizer com ser simplesmente mais rápido. Há uma explicação muito simples para o que quero dizer com ser simplesmente mais rápido. Kim Wen-Yuan expressou formalmente. Como todos sabem, aqui na Blackclick Biotechnology, temos nosso próprio centro de pesquisa. Muitos avanços médicos inovadores foram iniciados por este centro de pesquisa e, posteriormente, incorporamos essas tecnologias em ensaios clínicos no período mais curto. Depois de adquirir a certificação internacional, nós a incorporamos ao campo de aplicação e serviço no menor tempo possível, para que nossos clientes tenham acesso à mais recente tecnologia médica disponível. É isso que quero dizer com ser mais rápido. O discurso formal de Kim Wen-Yuan foi recebido com aplausos estrondosos do público. Ezequiel, da Chinese Press, também acenou com a cabeça antes de se sentar. Tudo bem, a próxima é Miss Ali, da Associated Press. Capítulo 170, Fermentando gradualmente. Além do discurso de abertura, Kim Wen-Yuan passou o resto da conferência respondendo às perguntas apresentadas pelo público. Com a explosão constante de luzes piscando, ele sentiu como se estivesse perto de ficar cego. Depois de 1h30, Kim Wen-Yuan trocou olhares com o grupo de pessoas ao lado dele antes de finalmente se levantar. Tudo bem, a coletiva de imprensa termina aqui. Senta-se à vontade para explorar a Blackquat a partir de agora. Depois que Kim Wen-Yuan terminou, ele se virou e saiu. O assistente ao lado dele seguiu para se dirigir à multidão. Tudo bem, todos, por favor, deixem o local em ordem.
Todos podem sair diretamente ou ir para o convés principal, onde preparamos vinho, bife e um buffet. Por favor, senta-se à vontade para se entregar. Ainda assim, gostaria de lembrar a todos que devem estar atentos. Não apenas a soldados postados nos centros importantes do navio, mas também a vigilância em todos os lugares. Acredito que todos os presentes são os membros mais cultos da Federação e não esperaram a fazer nada precipitado. Se for do seu interesse, por favor, fique conosco por mais alguns dias aqui. Em 7 dias, o Blackleg Grand Hotel estará aberto gratuitamente a todos os colegas repórteres. Tudo o que você precisa fazer é apresentar sua verificação de imprensa na recepção. Todos podem fazer um tour pela cidade recém-inaugurada. Tenho certeza que você não ficou desapontado. Com isso, a coletiva de imprensa foi encerrada. O motivo original para sediar a coletiva de imprensa era proclamar o estabelecimento oficial da EcoScience City. A influência combinada desses estabelecimentos de mídia naturalmente excedeu qualquer volume de buins que Shenzhen pudesse gerar por conta própria. Além disso, vários distritos construídos na EcoScience City também foram atribuídos aos funcionários. Lotes comerciais na cidade também solicitaram a serem alugados. Várias lojas comerciais, salões de tabaco e álcool, lojas de necessidades diárias e outras lojas foram surgindo, adicionando um novo sopro de vida à cidade recém-construída. A ascensão de vilas à beira-mar foi atribuída a pessoas importantes como os professores. Quanto a Sandwich Bay, que estava posicionada mais distante, as centenas de sanatórios estavam estacionadas por grandes grupos de profissionais médicos. Este local logo se tornaria a ascensão mais próspera da EcoScience City. Após o início da conferência e todos os meios de comunicação presentes publicaram seus respectivos artigos, o tema EcoScience City começou a ser tendência e provocou uma nova onda de opinião pública. Inúmeras frases como tratamento de reversão de idade e biotecnologia Blackleg circularam pela internet. Inúmeros cientistas de poltrona começaram a surgir um após o outro, discutindo a viabilidade das várias tecnologias desenvolvidas pela Blackleg Biotechnology. Quanto a como essas coisas costumavam acontecer, havia uma multidão com opiniões opostas. Um grupo de especialistas e professores começaram a sair da floresta com alegações de que atos de prolongar a vida útil como esses eram equivalentes a arrancar almas das mãos do ceifador. Isso mais cedo ou mais tarde levaria ao caos e à destruição da humanidade. Além disso, alguns acreditavam que o uso de embriões clonados para prolongar a vida humana contradizia a ética humana básica. Eles acreditavam que essa prática era totalmente inaceitável e deveria ser estritamente proibida. Como você pode esperar, essas forças opostas foram tão boas quanto uma barata em parar um veículo em movimento. Diante de um movimento histórico, mal conseguiram fazer barulho contra ele. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas observava silenciosamente a distância para ver se esta recém-criada EcoScience City era toda latida e nenhuma mordida ou um negócio real. Foi a classe idosa de pessoas ricas que ficou especialmente intrigada com esse desenvolvimento. Em poucos dias, voos diretos para a Namíbia tornaram-se extremamente difíceis de conseguir. Para chegar à Namíbia, muitas pessoas passaram pelo esforço de pegar um voo para os países vizinhos da Namíbia e depois dirigir até a Namíbia. Em apenas alguns dias, dezenas de milhares de pessoas chegaram à EcoScience City. Alguns deles ficaram nos hotéis internacionais da EcoScience City, enquanto outros foram direto para a área de Sandwich Bay para se informar sobre a tecnologia do sanatório. Vários milhares de pessoas se mudaram para o sanatório durante vários dias e começaram a receber o tratamento de reversão de idade. Independentemente das opiniões circundantes e das posições tomadas a favor ou contra, a EcoScience City tornou-se gradualmente conhecida por mais pessoas. À medida que o efeito boca a boca continuava fermentando, a EcoScience City estava fadada a se tornar cada vez mais próspera. Desta vez, ninguém seria capaz de detê-lo. No momento, Chen Cao levou Shenzhen a um prédio comercial próximo ao Distrito do Sol. Depois de estacionar o carro, os dois entraram no elevador do prédio comercial. Quando a porta do elevador se fechou, eles desceram em vez de subir. Qualquer outro estranho que testemunhasse essa cena provavelmente entraria em pânico. Afinal, a maioria dos edifícios deveria ter apenas 1 ou 2 níveis de porões e, ainda assim, o elevador havia descido além de 10 níveis. Quando a porta do elevador se abriu novamente com um den, um espaço subterrâneo de aproximadamente 500 metros quadrados apareceu à vista dos dois homens. O espaço subterrâneo estava completamente vazio, exceto por 2 bondes que pareciam trens em miniatura posicionados na plataforma. Quando Shenzhen e Chen Cao saíram do elevador, as portas do elevador se fecharam sozinhas antes de retornar à superfície. A plataforma parecia uma plataforma de metrô. Em vez de ter trens de metro, eram apenas esses pequenos bondes. Eles tinham aproximadamente 5 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de altura. Sua carroceria era uma estrutura totalmente de liga leve, a frente do carro utilizava um design triangular com o logotipo da empresa Blackleg marcado na cabeça. A linha em que o bonde viajou era uma pista circular de mão única. 2 trilhas paralelas desciam até o final da plataforma. Esses eram os bondes do túnel que levavam à entrada do laboratório subterrâneo.
Embora a entrada do laboratório subterrâneo estivesse localizada logo abaixo de um estacionamento subterrâneo em um determinado distrito, ela havia sido selada com concreto há muito tempo. Alternativamente, vários bondes subterrâneos semelhantes a este foram colocados na área ao redor do Distrito do Sol. Quando Shen Shen e Shen Kao embarcaram no bonde básico do túnel, ele foi ativado por conta própria e começou a acelerar em direção à outra extremidade do túnel. Os bondes do túnel eram extremamente rápidos. Eles chegaram ao seu destino em alguns minutos. Quando Shen Shen saiu, o que apareceu diante dele foi uma estação de controle quase idêntica à plataforma anterior. Só então Shen Shen chegou tecnicamente à seção subterrânea do Distrito do Sol. Era ali que ficava a entrada do elevador subterrâneo do laboratório. No futuro, Shen Shen começaria a postar guardas de segurança clonados nesta seção para reforçar as medidas de segurança. O bonde guinchou automaticamente até parar ao se aproximar do final da linha. Depois que os dois pularam do bonde, ele deu uma volta e parou na pista oposta. Qualquer pessoa que saísse do laboratório subterrâneo poderia pegar este bonde para retornar à plataforma anterior. Após o início da construção do laboratório subterrâneo, a plataforma elevatória anterior foi substituída por um elevador devidamente fechado. Havia 2 deles instalados também. Foi feito dessa forma para que não houvesse perda de tempo entrando e saindo do laboratório subterrâneo. Ao entrar no elevador, Shen Shen notou imediatamente que o elevador era muito mais agradável aos olhos do que o estado em que estava durante a construção. O interior era totalmente cinza metálico. Além disso, para ajudar a aliviar o tédio, havia música tocando constantemente no elevador com a opção de escolher a música para inicializar. Shen Shen simplesmente navegou na biblioteca de música e descobriu que o catálogo consistia basicamente de todos os artistas da Federação Terrestre. Até músicas de artistas de nível inferior podem ser encontradas. Pode-se notar que a pessoa que projetou esse recurso foi extremamente atencioso. Depois de 5 minutos, quando o elevador se afogou novamente em silêncio, as portas se abriram de repente. O que estava atrás da porta não era mais o espaço subterrâneo exposto como visto antes. Era um corredor de vidro brilhante com mais de 3 metros de largura. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.